Alba e Steven Ferguson viviam felizes em Grand Rapids, no Michigan. Alguns anos depois de terem visto nascer o quarto filho biológico, eles sentiram vontade de aumentar a família mais uma vez. Não seria um trabalho fácil ter mais uma criança em casa, eles sabiam disso, afinal já tinham passado 4 vezes pela experiência, mas pelo menos sabiam que as finanças da família estavam organizadas. Pelo menos mais um filho era possível ter. Apesar de ainda poderem conceber naturalmente, o casal optou por adotar uma criança órfã. A vontade de ajudar uma criança necessitada ficou maior ainda depois que Alba e Steven viram um documentário na TV que dizia que havia mais de 400 mil crianças órfãs nos Estados Unidos. Alba uniu essa informação à sua antiga vontade de querer fazer a diferença para alguém no mundo, uma ideia que também agradava a Steven. Contudo, o casal fez um pacto: adotariam uma criança mais crescidinha, pois não sentiam mais que tinham a disposição que um bebê exige. Então Steven e Alba Ferguson decidiram iniciar o processo. Para Alba, tinha mais a ver com querer dar amor e melhores condições para uma criança que, talvez se não fosse por eles, não teria nada disso em sua vida. Mas escolher uma criança não é nada fácil e aquele casal estava prestes a descobrir isso. Além de burocrático, o processo envolve se relacionar com várias crianças, conhecer a história delas, se encantar com elas e ter que esquecê-las, já que não haveria como ficar todas. E nem sempre a adotada é logo a primeira criança que você acaba conhecendo. O lado emocional do processo é muito custoso e os Ferguson precisaram ter um pouco de sangue frio até chegarem na fase de decisão. Além disso, Alba continuava explorando os serviços de adoção disponíveis e foi assim que ela acabou descobrindo que Uganda tem mais de 3 milhões de órfãos. Essa estatística mexeu demais com Alba. Ela perdia o sono só de pensar na quantidade de crianças sem família e sem casas definitivas. Então, depois de pensar muito, o casal decidiu adotar uma criança de Uganda. Com essa decisão tomada, acharam que finalmente o processo desenrolaria. Mas na verdade os problemas estavam só começando. O casal entrou em contato com uma agência de adoção de Uganda. Foi preciso preencher centenas de documentos e fazer cheques com valores altíssimos. No total, a despesa chegou aos 5 dígitos, foram as muitas horas que passaram preenchendo papéis para provar que tinham boas intenções, tinham renda suficiente para criar mais um filho e que se responsabilizariam integralmente pela criança. Não foi nada fácil e nem mesmo tão rápido quanto gostariam, mas Alba e Steven estavam determinados a continuar até chegar à melhor parte do processo, que seria o momento de escolha e encontro com uma criança. Após um ano de burocracia e espera, Alba e Steven foram aprovados para adotar em Uganda. Havia uma infinidade de opções, crianças de todos os tipos e era impossível saber como escolher uma a princípio. Tomaram o cuidado de não saber a história de nenhuma criança para que isso não influenciasse a decisão. E certo dia, conheceram Namazi, uma menina ugandense de 6 anos. Alba e Steven gostaram muito do encontro que tiveram com ela. Parecia que a menina não olhava para eles com desconfiança e parecia ser muito esperta e ativa. Também estava com uma idade dentro do que o casal procurava. Achando que Namazi poderia então ser uma escolha definitiva, agora Alba se sentia na obrigação de saber mais sobre a criança, mas ela de fato não estava preparada para conhecer a fundo como a vida em Uganda poderia ser cruel. A assistente social que acompanhava o casal durante toda a jornada da adoção contou a Steven e Alba que o pai de Namazi tinha morrido alguns anos atrás. A menina acabou ficando apenas com a mãe, que por dificuldades financeiras a abandonou ainda pequena, mal sabendo falar direito. Ela passou 3 dias sozinha até que um morador local a encontrasse e alertasse as autoridades. Quando chegou ao hospital, estava desidratada e em fase inicial de desnutrição. Namazi esperava por uma nova família em um orfanato já fazia 4 anos. Esse histórico mexeu muito com os sentimentos do casal que não teve mais dúvidas. E se tudo continuasse a dar certo, provavelmente Namazi seria a escolhida deles. Eles estavam encantados por ela e disseram que seriam muito felizes se pudessem dar um lar a ela e chamá-la de filha. No entanto, Alba e Steven não sabiam que aquele histórico da menina apresentado a eles não estava completo. Infelizmente, havia muito mais no passado da menina que ainda seria revelado.
A partir daí, as buscas por crianças para adotar foram interrompidas e o processo correu. Em apenas alguns meses, toda a família Ferguson estava diante de um juiz. Alba, Steven e os 4 filhos compareceram, assim como a assistente social e o advogado da família. A vontade de concretizar o processo depois de mais de 1 ano e meio de lutas era algo que todos ali compartilhavam. E o juiz do caso reconheceu que tudo parecia correto com os papéis entregues. Ele notou principalmente o empenho da família Ferguson em encontrar a menina. Por conta de tudo isso, o juiz finalmente autorizou a adoção de Namazi. A partir daquele momento, a menina ugandense tinha uma nova família nos Estados Unidos. Namazi não falava inglês quando chegou a Grand Rapids, mas foi questão de meses apenas para que ela começasse a entender muitas coisas e se comunicar com os irmãos e colegas de escola. Falava também com Alba e Steven, e contava coisas sobre sua mãe biológica, sobre como gostava dela, sobre ir à igreja e ao parque, e sobre como ela gostava de cozinhar com a mãe. O inglês dela ainda não era muito preciso, mas como toda criança de 6 anos, Namazi estava aprendendo rápido. Rápido o suficiente, aliás, para que o casal logo entendesse que o relato da agência de adoção sobre o passado de Namazi não devia estar correto. Conforme a menina aprendia a se comunicar cada vez melhor, pior parecia a situação em que ocorreu a adoção. Eles lembravam de ter ouvido da assistente social, a partir do arquivo da menina, que seus primeiros anos de vida tinham sido muito difíceis, com morte do pai e abandono pela mãe. Acontece que Namazi tinha muitas memórias boas sobre sua família ugandense, especialmente sobre sua mãe biológica. Era muito estranho que uma menina que tinha vivido 4 anos em um orfanato ainda se lembrasse de coisas que fez com sua família. Será que ela estava inventando aquelas coisas como se fosse uma tentativa de cobrir o buraco emocional causado pelo abandono? Alba e Steven não sabiam o que era, mas definitivamente não estavam prontos para a maior surpresa de suas vidas. Com o passar do tempo, ficou impossível ignorar as histórias que Namazi contava sobre sua família. Mesmo ela não tendo problemas de convivência com sua nova família e ter se adaptado bem ao clima e à cultura de seu novo país, ela continuava a dar detalhes demais de acontecimentos que, de acordo com os documentos oficiais, não deveriam existir porque teriam ocorrido quando ela não estava mais com a família. Alba e Steven contaram o que estava acontecendo à agência de adoção, mas a entidade se ateve à narrativa oficial: a mãe tinha abandonado a criança. Alguma coisa estava errada naquele processo e naqueles documentos. Ou pelo menos o casal sentia que peças importantes daquela história estavam faltando. Antes que tomassem qualquer medida drástica, Alba e Steven levaram Namazi em psicólogos para que analisassem se as histórias sobre a mãe que ela contava não eram uma reação ao trauma do abandono, um mecanismo de imaginação do cérebro ativado para combater a dor da realidade. Mas nenhum dos psicólogos consultados encontrou sinal ou vestígios de traumas que pudessem levar ao uso da imaginação como uma defesa. Assim, aos poucos cada pequena informação que Namazi era capaz de comunicar se tornava uma pista importante para que Alba e Steven ficassem cada vez mais desconfiados. Também crescia em Alba 3 medos muito grandes e imperdoáveis, em que a filha que tinham adotado não era realmente uma órfã, que o que constava em sua ficha era uma mentira, e o pior de tudo, em que alguém tinha manipulado uma mãe para que Namazi agora estivesse em uma casa em Grand Rapids, a milhares de quilômetros de sua verdadeira família. Então o casal resolveu chegar ao fundo dessa história misteriosa que tinha, inclusive, enganado o sistema judiciário de Uganda e dos Estados Unidos. Para isso, Alba e Steven contrataram uma agência europeia que tinha experiência com casos de adoção na África. Demorou quase 8 meses até que os investigadores conseguissem arranjar todos os documentos necessários, mas o dossiê que mostraram ao casal Ferguson deixou a família profundamente chocada. Eles não imaginavam que tinham participado de algo daquele tipo. O dossiê revelava o paradeiro da mãe biológica de Namazi. A agência europeia inclusive entrou em contato com ela, a pedido dos Davis, e organizou uma ligação de vídeo entre as duas famílias. Foi durante essa ligação que Alba e Steven descobriram a verdade mais dura de suas vidas: a família de Namazi vivia em Uganda e eram todos trabalhadores comuns. Uma entidade havia oferecido uma bolsa de estudos para a menina nos Estados Unidos.
Era um programa de intercâmbio, a família dela receberia dinheiro para que a menina participasse e tivesse uma educação de primeiro mundo. Era uma iniciativa que envolvia os governos dos Estados Unidos e de Uganda. A família concordou, achando que seria o melhor para a garota. Alba e Steven foram informados que a tal entidade até mesmo retirou a menina da família antes do suposto intercâmbio acontecer, alegando que precisavam prepará-la para ficar longe da família e aprender a cultura do novo país. Ficou claro que a mãe biológica de Namazie não fazia ideia de que sua filha tinha sido adotada legalmente por pais estrangeiros. A mãe biológica da menina estava aos prantos, não acreditando no que tinha acontecido com ela. Durante essa ligação, acabaram descobrindo que o mesmo agente que negociou o intercâmbio de Namazie tinha feito a mesma proposta para pelo menos mais 8 famílias do local, todas com filhos em idade parecida à de Namazie na época. O dossiê montado pela Agência Europeia de Investigação completava o quebra-cabeça. Uma vez tirada de sua família, a pequena Namazie acabou indo parar em um orfanato e sendo colocada no sistema oficial de adoção, com uma história inventada. Era o tipo de golpe que envolvia muita gente, desde gente do orfanato, até pessoas do governo e uma quadrilha de tráfico de pessoas. Alba e Steven ficaram sem palavras e arrasados. Quando resolveram adotar uma criança ugandense, nunca pensaram que uma coisa dessas pudesse acontecer de verdade, e ainda mais com eles, depois de tantos papéis, tantas verificações e tantas taxas para pagar. O pai de Namazie realmente havia falecido e receber dinheiro americano para que a filha estivesse em um intercâmbio era algo que agradou à sua mãe biológica. Era como se fosse uma bênção, na verdade. Mas definitivamente ela não tinha entregado a filha para adoção. O problema é que após a saída da menina de casa, sua família ugandense nunca mais teve notícias dela. Foi aí que a mãe biológica suspeitou que tinha alguma coisa muito estranha ocorrendo. Mas o contato dela na tal agência de intercâmbio dizia que Namazie estava bem e se adaptando, que não seria bom a intervenção da mãe naquele momento. E depois de algum tempo, esse contato nunca mais foi encontrado por ela. Alguma coisa tinha acontecido e a mulher não tinha sido capaz de fazer aquelas engrenagens retroceder. O casal americano estava completamente perturbado pelo que acabavam de saber. Tanto os pais adotivos quanto a mãe biológica tinham sido enganados. Alba e Steven amavam a menina que agora tinha 7 anos e morava com eles, mas entenderam que era preciso corrigir aquele erro e devolvê-la para sua família de verdade. Para que esse reencontro ocorresse, o casal pediu ajuda ao governo dos Estados Unidos. Mesmo apresentando todas as provas do golpe que havia sido aplicado, as autoridades disseram que não podiam intervir naquela situação. Caberia ao casal fazer a reunião entre Namazie e sua família acontecer. Mas pelo menos a adoção foi anulada judicialmente e o casal americano passou 3 dias preenchendo mais papéis para devolver a maternidade da menina à sua mãe biológica. Em seguida, compraram as passagens e marcaram o dia do reencontro. Um dia antes de partirem, fizeram uma grande festa de despedida. Alba, Steven e os 4 filhos do casal amavam Namazie e estavam tristes em ter que vê-la partir. Muitas pessoas acharam até que o casal estava sendo ingênuo. Caso conversassem com a mãe biológica, talvez ela concordasse em manter a filha sob a guarda deles. O que ela teria a perder, não é mesmo? Mas Alba e Steven sabiam que não era daquela forma que um coração de mãe sentia as coisas. O que começou como uma jornada de adoção tinha se tornado uma batalha para fazer justiça. Várias outras famílias tinham sido alvos do mesmo esquema e os Ferguson queriam tentar lutar contra essas forças do mal, ajudando a quem pudessem. No dia combinado, Steven e Namazie voaram até Uganda. Alba ficou em Grand Rapids com os 4 filhos. Todos eles choraram na hora da última despedida, mas era emocionante saber que logo estariam corrigindo um crime. Namazie estava muito empolgada por poder voltar a ficar com sua mãe. Após desembarcarem em Uganda, Steven e Namazie foram para uma área rural do país. Ele estava ansioso pelo reencontro e não desgrudou da menina um minuto sequer. Quando o carro parou e pela janela Steven e Namazie viram a família da menina esperando, o coração dos dois acelerou. Depois de todo aquele tempo, Namazie ia poder ver sua mãe de novo. E Steven ia perder a menina por quem passou mais de 1 ano lutando.
Mas ele sabia que aquilo era por um bem maior e estava feliz por Namazi e sua mãe. A mãe biológica da menina não esperou ela nem descer e foi logo correndo na direção do veículo. Elas se abraçaram com firmeza e não demorou até que a roupinha da pequena estivesse toda encharcada pelas lágrimas da mãe. Steven também chorou. Era a última vez que ia ver aquela garotinha esperta e ativa que tinha conquistado seu coração. De volta aos Estados Unidos, Alba e os filhos viram como foi o reencontro por meio de fotos e vídeos. Alba achou que tudo aquilo era doloroso e lindo ao mesmo tempo. Ela não conseguia imaginar o que era ficar separada de um de seus filhos por quase 3 anos. Nos meses que se seguiram, a família Ferguson não perdeu contato com Namazi e puderam acompanhar como aquela família, já agora restaurada, estava feliz e se desenvolvendo muito bem em Uganda. Depois de gastarem mais de $65 mil em uma adoção falsa e de terem seus sentimentos genuínos usados para que pessoas sujas lucrassem, Alba e Steven continuaram lutando para ajudar mais famílias vítimas de golpes. A agência que intermediou a adoção de Namazi deixou de existir graças aos esforços do casal. E eles não vão parar por aí. Existem muitas outras empresas e entidades pelo mundo que ocultam esquemas de tráfico humano. E como Alba agora diz, o amor deles se expandiu e se transformou. É desse amor que agora tiram forças para ajudar não só quem precisa adotar uma criança, mas principalmente quem precisa recuperar o próprio filho. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um comentário e um like. Tenha um ótimo dia. Até o próximo vídeo.